Vamos lá, rapaziada, vamos meter o pé, vamos entrar de porta aí. O visto B1, B2, o pessoal fala B1, B2, mas na verdade são vistos diferentes. O B1 são motivações, razões profissionais, tá certo? Um exemplo aqui, ó, para você participar de alguma palestra, algum evento corporativo, feiras de negócios, para você visitar a filial de alguma empresa, tá certo? Inclusive é muito comum aí para brasileiros que possuem uma empresa aberta nos Estados Unidos, porque você pode ter uma empresa aberta aqui nos Estados Unidos, tá? Tá bom? É muito comum para esses brasileiros que possuem empresa aqui, que eles queiram vir e gerenciar seus negócios. Gerenciar, beleza? Ou às vezes um brasileiro que trabalha aí numa multinacional, seja americana, que tem uma filial aqui nos Estados Unidos, é muito comum também ele ser enviado para conhecer a filial da empresa dele aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então é um visto muito comum de negócio. E o visto B2, que é o visto aí que muita gente vem, tá? Que é o visto de turismo, o visto para você vir para Seattle, conhecer a Disney, Nova York, Califórnia, visto de turismo normal. Qual é a documentação necessária para você tirar o visto B1 e B2, tá bom? Passaporte válido, a gente recomenda, não está no site da imigração, tá? Mas a gente recomenda que seja um passaporte válido com pelo menos 6 meses antes da data de vencimento, beleza? Portanto, se você já tem aí um passaporte que está vencendo, cara, já corre para tirar um passaporte com a data de vencimento prolongada. Passaportes antigos com vistos americanos, se houver, porque às vezes você teve você recebeu o seu visto num passaporte antigo, seu passaporte expirou, mas não quer dizer que o seu visto tenha expirado, tá certo? Seu visto continua ativo. Em algum dos casos também por exemplo, a pessoa foi para os Estados Unidos quando era criança, sabe? Tipo, com os pais, Isso, uma viagem, teve um visto ali de turista, e aí depois ela está fazendo a solicitação para um visto de estudante internacional, por exemplo, um F1. Então ali você tendo o teu passaporte antigo, já com o carimbo de você ter um visto de turista, isso daí já te ajuda e facilita aí muito mais, sabe? Você tendo ali teu passaporte em mãos, e já vai ser visto aí com bons olhos também para o agente consular. Pessoal, mesmo que você não tenha um visto de turismo americano no passaporte antigo, se você já visitou outros países, eu recomendo você levar, tá? Quando eu vim tirar o meu visto aqui, quando eu fui tirar o meu visto no Brasil, eu levei o meu passaporte, mostrando que eu já tinha entrado na época, acho que foram 14 países, tá certo? Então é importante dar uma moral pro seu passaporte, tá certo? Pro seu caso. Comprovante de pagamento da DS-160. A DS-160 a gente vai falar mais na frente ali, que é o formulário. Vitão, fala um pouquinho aí sobre a DS-160, só por alto mesmo. Então, vou falar aqui para a galera, a gente mencionou rapidamente também na live anterior, mas a DS-160 ela é um formulário de solicitação de visto, tá? Todo mundo que deseja solicitar um visto americano aqui para os Estados Unidos, você tem que fazer o preenchimento da DS-160. E também é muito importante ressaltar que, por exemplo, a gente está falando agora do visto B1, B2. Na própria DS-160, às vezes a pessoa acaba sendo reprovada porque ela quer vir para cá para fazer um passeio com um foco, objetivo de turismo. E ela, sem saber, acaba colocando ali a categoria errada na hora do visto, coloca um visto B1. E ela está solicitando para passeio, ou seja, isso daí entra em contradição. Mas você quer um visto B1, que é para negócios, e você está com objetivo de passeio, então entra em contradição. Então, por isso que é muito importante a pessoa ter um conhecimento ali da DS-160, tá bom? Que é o formulário de solicitação de visto ali, muito importante. A gente vai fazer uma live exclusiva sobre DS-160 mais na frente. Então, já sabe, coloca ali o seu e-mail no primeiro link. Fica ligado, hein? Fica ligado, esse daí vai ser boa. Mas vamos lá. A DS-160 está custando o pagamento dela hoje $160, tá bom? Vamos em frente aí. O máximo de documentos que demonstrem vínculos ao Brasil. Exemplo aí, bastante exemplo. Carteira de trabalho assinada mostra que você tem um emprego. Declaração do seu imposto de renda mostra que você possui uma renda no Brasil. Extratos bancários dos últimos 3 meses. Por exemplo, eu não tenho renda fixa, eu não tenho emprego, mas, olha meus extratos bancários dos últimos 3 meses, eu tenho aqui um valor considerável. Então, eu não vou precisar trabalhar de forma ilegal nos Estados Unidos para me manter. Eu consigo, com esse dinheiro aqui que eu tenho no meu extrato, me manter nos Estados Unidos de forma tranquila, beleza? Essa é a ideia. Comprovante de matrícula em universidade quer dizer que você tem um vínculo forte porque você está estudando, você já está matriculado na universidade,
você já cursou alguma coisa ali, nem que seja 1 ou 2 semestres. Isso é um vínculo, sim, tá bom? Escritura de imóveis, inclusive, pode ser no nome do seu pai e da sua mãe, se você demonstrar ali que você mora, se você for uma pessoa mais jovem, tá? Você pode mostrar ali que você tem, que seus pais têm imóveis próprios, beleza? Documentos de veículo, segue a mesma lógica. Documentos empresariais, se você for empresário, leva o documento da sua empresa, leva imposto de renda, pessoa jurídica, tá? Toda essa documentação, qual o ponto aqui, pessoal? É fazer com que vocês demonstrem ao oficial de imigração que vocês têm vínculos com o Brasil, que você não é um risco imigratório para os Estados Unidos. Basicamente é isso. Então, quanto mais documentos vocês apresentam, mais fácil fica o processo. Beleza? Quais são as vantagens e desvantagens de você vir para os Estados Unidos com o visto B1, B2? As vantagens aqui. Menos investimento. É um visto mais barato do que os próximos vistos que a gente vai falar aí, que são vistos de estudo, tá? Você pode estudar nos Estados Unidos até 18 horas semanais, tá bom? Mais que isso, você realmente precisa de um visto próprio para estudo. Você pode solicitar a troca de status em solo americano, tá bom? Você pode, por exemplo, entrar nos Estados Unidos como turista e solicitar a troca de status aqui para estudante. Você pode fazer isso. Tem menos obrigações do que um estudante. Porque o estudante aqui, ele vai ter obrigações, a gente vai falar mais sobre isso na hora do visto de estudante, mas você tem algumas obrigações como estudante aqui nos Estados Unidos, tá certo? Então, é uma vantagem você ter menos obrigações, tá? Desvantagens aqui. Limite máximo de permanência é de 6 meses. Você pode até pedir uma extensão para mais 6 meses, o que vai fazer a mudança aí de 6 meses para 1 ano. Você precisa ter uma passagem de ida e volta. Os vistos de turismo, os vistos de estudante, você não precisa ter essa passagem comprada de volta, tá certo? Basta você chegar com a passagem de ida. Não pode estudar mais do que 18 horas semanais. É aquela coisa. Se você quer estudar, seu foco é o inglês. Pô, cara, eu quero estudar inglês que eu quero entrar na universidade americana. Você vai ter essa limitação aí, tá certo? E você não pode deixar o país caso solicite a troca de status, que eu estava falando mais cedo aqui. Se você entra nos Estados Unidos com um visto de turismo e você pede a troca de status para o visto F1, por exemplo, quero estudar inglês, decidi que eu quero estudar inglês. Se você sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, ou ir para a Europa ou para qualquer outro país, na hora que você voltar, quer dizer, antes de você voltar, você tem que solicitar o visto de estudante no seu país de origem. Beleza? Então você não pode deixar o país. Vale ressaltar o que o Caião acabou de falar aí, gente, que a troca de status, ela é uma troca de status apenas. Você não significa que você vai ter um visto de estudante F1. Você chegou aqui com um visto B1 para negócios, acabou que você estendeu e solicitou a troca de status. Você está trocando a sua troca de status dentro do país. Eles vão te enxergar como estudante, mas você não possui o visto que te dá a liberdade geográfica de poder entrar e sair do país, beleza? Bem lembrado, é isso aí. Você acabou de assistir um corte de uma das nossas lives que acontecem toda quarta-feira, sempre às 19 horas. E se você tem como objetivo fazer intercâmbio sem precisar pagar uma fortuna para agências, acesse o primeiro link aqui da descrição e se inscreva para não perder nenhuma das próximas lives. Te vejo na próxima quarta.